Olá, tudo bem? Estamos aqui, eu e a minha amada companheira, esposa, irmã em Cristo, Esther Pereira Ribeiro. E meu esposo, pastor Paulo Daniel. A gente vai fazer com vocês aqui uma reflexão neste vídeo, visto que nós estamos na semana em que se comemora a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo no mundo cristão. Católicos e evangélicos celebram esta data através de diversas programações. Moister, qual vai ser o título aí da nossa reflexão aí com os nossos queridos internautas? Assim, as 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Olha que tema interessante, que tema maravilhoso. Vamos apreciar então quais sejam essas 7 frases aí que o Senhor Jesus pronunciou-as lá naquele momento em que ele estava morrendo por todos nós ali, por toda a humanidade, indistintamente, por todos os homens. Qual foi a primeira, irmã Esther? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Alguém pode considerar que como não vai se saber o que se está fazendo quando se está matando um ser humano de uma forma tão atrocidável como era a morte de cruz? A morte de cruz era uma morte de suplício, que era infligida aos piores tipos de homens, aos homens mais degradados, que geralmente se insurgiam contra o Império Romano, que o mundo judeu estava submetido naquele tempo, como outros povos ao redor. O Império Romano foi o quarto grande império mundial, depois dos egípcios, dos assírios e dos babilônios. E também teve ali no meio desses impérios aí o Império Medo-Persa, o Império Greco, né? Greco-Macedônio, do Alexandre o Grande, depois parte macedônia do Antíoco Epifânio, aquele pessoal todo, mas de Império Grande realmente, assim, de grande repercussão e grande domínio no mundo antigo foi o Império Romano. Aí. Quando Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, é porque eles não tinham a dimensão exata do mal que eles estavam fazendo e nem compreendiam de fato a quem eles estavam matando, que era nada menos que o Filho de Deus. Jesus não foi morto pelos romanos, ele foi morto pelos judeus, com o consentimento e o aval de Roma, porque era o mandatário político de então. Mas na verdade quem matou Jesus foi seus irmãos, a sua própria nação, de onde ele se originou, de onde ele nasceu, e nós estamos naturalmente se referindo à sua origem humana, visto que Jesus é eterno, é o Deus encarnado. João disse que aquele que estava com o Pai desde o princípio fez-se carne, humanizou-se, assumiu a forma de um tabernáculo, de um corpo humano, e ele veio para os que eram seus, para o povo judeu inicialmente. Você lembra, irmã Esther, de um momento em que uma mulher ali queria que Jesus expulsasse os demônios da filha dela, que estava terrivelmente possuída? E é só que essa mulher ela era das regiões de Tiro e de Sidom, era além das fronteiras de Israel, ela não era judia. Você lembra que Jesus falou para ela? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, no primeiro momento, ele veio para o que era seu, para os seus irmãos, para o seu povo judeus, mas os seus não o receberam. O rejeitaram e o rejeitaram a tal ponto que o levaram até a cruz. Então, neste momento é que Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não têm noção exata, eles não conseguem dimensionar o crime, a maldade que eles estão fazendo. Outro sim, vale ressaltar aí a questão primitiva da frase aí, que é o perdão. Jesus veio para nos perdoar. Ele não veio para nos condenar. Ele não veio para julgar o mundo, para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo. E todos nós podemos, em qualquer tempo, independente do pecado que tenhamos, independente da vida pregressa que você esteja levando, da qualidade de pecador,
de desobediente, de rebelde à vontade de Deus que você seja, você pode sim receber o perdão de Deus, porque Jesus veio, aleluia, para nos perdoar. E não importa o tamanho do seu pecado. A propósito, a Bíblia revela nos evangelhos que quem é mais perdoado, mais ama. Então você pode passar da condição de uma pessoa condenável por causa da vida de pecado, de rebeldia. Talvez você seja uma pessoa afastada da igreja, saiu dos caminhos do Senhor e se tornou um grande pecador. Você pode mudar deste status de terrível pecador para um grande amante de Deus, porque quanto maior é o teu pecado, maior será o teu amor expresso na tua gratidão para com o Filho de Deus, porque não tem pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não é assim, Moisés? Amém, com certeza. Oh, Amém. glória ao nome do Senhor Jesus. E a segunda frase, Moisés? Hoje estarás comigo no paraíso. Mas não é só depois da ressurreição? Será que não é depois de muitos séculos dormindo? Depois da imortalidade da alma? Não existe imortalidade Imediato, da alma. perdão. É imediato? É imediato. A nossa ida para o seio do Senhor, para o seio de Abraão, para o paraíso. Aqui já caem por terra algumas teses equivocadas, né, a respeito do que acontece para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa parte espiritual. A gente sabe que o ser humano ele é tricotômico. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E Jesus nos comprou integralmente. Nós pertencemos ao Senhor integralmente, corpo, alma e espírito. E quando a gente morre, é a pergunta de algumas pessoas: irmão, o que acontece? Às vezes tem me perguntado, até agora recentemente no estudo bíblico que a gente ministrou, os jovens perguntaram: o que acontece à nossa alma, ao nosso espírito, essa parte não material, essa parte metafísica do ser humano? Ela já vai para o céu, já vai para o inferno, fica vagando, fica dormindo? Porque alguns pensam que dormem, porque o apóstolo Paulo falou, né? Aqueles que dormem. Mas na verdade o que dorme é o nosso corpo. É uma metáfora que se emprega no Novo Testamento para o corpo que fica ali dormindo, inerte, indiferente, né, ao tempo, à passagem do tempo que se dá sobre este após a morte até a ressurreição. Mas o nosso ser espiritual, a nossa alma, o nosso espírito é a nossa parte consciente, inteligente, e ela fica plenamente ativa. Tanto é que a gente pode ver na narrativa do rico e Lázaro que havia um diálogo entre o rico e o pai Abraão. E ele estava ali atormentado naquelas chamas, conscientemente ele lembrava de onde viera, ele lembrava de Lázaro, que ele avistava lá do outro lado daquele grande abismo que apartava o mundo dos mortos perdidos, o Hades propriamente dito, do mundo dos salvos, o seio de Abraão, paraíso. E ele dizia, ele lembrava de Lázaro, lembrava que tinha 5 irmãos, lembrava de toda a sua vida terrena, ou seja, estava plenamente ativo. Tanto a sua memória estava ativa, quanto também os seus sentidos. Porque ele dizia: eu não aguento mais calor nessa chama. Manda Lázaro que refresque pelo menos a minha língua. Não é? Então, ele estava plenamente ativo, com toda a consciência e com todas as suas faculdades psíquicas funcionando normalmente. Então, depois da morte, a vida continua assim, apenas o corpo aguarda a ressurreição. Por isso Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não precisa passar por nenhum processo de purificação, purgatório ou qualquer outro tipo de aperfeiçoamento, mas a salvação é instantânea. No momento que você olha para Jesus e diz: Senhor, me salva, eu quero ser teu, eu quero participar do teu reino. Foi o que o ladrão dissera para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Vai ter tanta coisa lá boa para você, você veio de lá, você conhece o outro lado, mas não te esqueças de mim, lembra-te de mim. Jesus é hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E hoje você também pode
entrar no paraíso espiritual, você pode passar a viver, a usufruir, a respirar a atmosfera do reino de Deus. Porque a partir do momento que você abrir o coração para Jesus e confessar como teu Senhor e Salvador, você já está salvo, instantaneamente salvo, e já começa a usufruir da glória de Deus, do paraíso que é viver uma vida com Cristo Jesus, que é o hoje. Você não pode relegar a importância da salvação da tua alma, que é a coisa mais premente para todos nós, para amanhã, para o futuro. Você não pode postergar. Porque a Bíblia diz assim, lá em Coríntios, Paulo, ele relembra uma passagem do Antigo Testamento. Eu socorri-te no dia aceitável e ouvi-te no dia da salvação. Eis aqui o dia da salvação. Eis hoje o dia aceitável. Deus quer te salvar, como salvou a nós, como tem salvo a tantas pessoas que, assim como aquele ladrão, voltam os olhos e a alma para Jesus e pedem para serem participantes do seu reino. E Jesus, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, verá a mim. E o que vem a mim, irmã Esther? Jamais eu lançarei fora. Jamais Jesus Jamais. vai lançar fora. Quando você veio para Jesus, Esther, Jesus te aceitou? Sim, com certeza. Na mesma hora? Imediato. Amém. Um pai de Comigo amor. também. Pai de amor, de salvação, Pai de paraíso. Que maravilha. E a terceira frase? Qual foi a terceira frase? Mulher, eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe. Olha, de todos os 12 apóstolos de Jesus, um se suicidou, que foi aquele que o traiu e o vendeu, entregando aos sacerdotes que o queriam prender. Foi Judas Iscariotes. Esse foi, suicidou-se e ficou vago o seu apostolado. Os outros 11, ou 10, digo, não se fizeram presentes ali no momento da crucificação. Cumpriu-se a profecia bíblica que dizia, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas teve um, irmã Esther, teve um apóstolo, discípulo, que foi muito fiel a Jesus. E não temeu a fúria dos judeus, nem a autoridade de Roma, mas ficou ali fiel ao seu Senhor, ao pé da cruz, e consolava a mãe humana de Jesus, Maria. Quem era esse discípulo, esse apóstolo? O apóstolo do amor, o apóstolo João. Ele ficou ali, consolando Maria, sua irmã em Cristo, uma das mulheres mais respeitadas já da igreja, por ser a mãe humana do Salvador. E naquele momento, olha só, irmã Esther, o ladrão estava preocupado que Jesus se lembrasse dele. Será que vai se lembrar de mim quando entrar naquele reino? Jesus não esquece de ninguém. E Jesus não seria desumano também com a sua querida mãe, aquela que lhe amamentara, lhe dera a luz, lhe amamentara, lhe criara nos caminhos do Senhor, o levara na sinagoga junto com o seu tutor humano, José. Jesus não foi indiferente, embora ele sabia que ela cumprir apenas um papel necessário. Ele precisaria se humanizar, precisaria nascer de uma mulher. Mas Jesus mesmo assim não olhou para Maria como um ser descartável, apenas útil, mas ele preocupou-se na condição de sua mãe terrena, mostrando para nós a importância de nós também valorizarmos os nossos pais, desenvolvermos e mantermos os nossos afetos humanos nos nossos relacionamentos com os nossos entes queridos. Então, ele olhou para Maria e disse, mulher, não chora por mim como se estivesse perdendo um filho, porque eu estou morrendo para salvar a humanidade. Teu filho está aí, ó, apontou para João, como quem diz, te apega com ele. Talvez ela perguntasse, mas por que ele não é meu filho? Aí Jesus arremata quando se dirige a João, seu fiel discípulo, aquele mesmo que recostara-se ao seu seio na véspera da sua paixão, lá na última ceia. Eis aí a tua mãe.
Então Jesus encarregou a João de cuidar da sua mãe humana. Olha só que Jesus é previdente, deixando a habitação humana, essa convivência terrena, dando o encargo do cuidado da sua mãe ao seu fiel discípulo. Talvez eu ache Moisés que ele olhar para João ali e pensasse naquela hora, todos me abandonaram, exceto o João. O João tem tanto amor por mim que eu posso encarregá-lo de cuidar da minha mãe. Confiança. Confiança. Mas eu abro aqui um parênteses para falar assim para nós que somos cristãos, os católicos, os evangélicos que amam Jesus, que praticam ou buscam praticar a palavra de Deus e a salvação. Às vezes a gente acha que viver a fé é estar dentro de uma igreja, cantando bonito, cumprindo com seus rituais, com seus papéis, né? Com a sua profissão de fé, seja a igreja que você pertence. E a gente acha que servir a Deus é cantar, é orar, é jejuar, é ler a Bíblia, e não sabe que Deus quer ser servido, quer ser amado, nas pessoas. Sim. É no ser humano, porque o ser humano é a imagem de Deus. Muito especialmente os pais, os filhos, que são os nossos entes de relacionamento mais direto e efetivo, os nossos vínculos mais importantes, que Deus nos presenteou, e nos presenteou a eles também. E outra, os velhos, as crianças, os doentes, os presos, todas as pessoas que estão numa situação mais vulnerável, ou que carecem de uma maior atenção, de um auxílio, de um amparo, é nessas pessoas que Deus quer ser amado. E viver o cristianismo, reproduzir Jesus, é sim cumprir este papel de viver o evangelho prático. O evangelho que tem uma repercussão positiva na vida de outro, na vida do nosso semelhante. Não foi isso que Jesus ensinou? Quais são os 2 mandamentos principais em que Jesus falou? Aqui se resume toda a lei e os 10 mandamentos em 2. O primeiro, amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo que Jesus disse é tão importante quanto o primeiro? Amar ao próximo como a ti mesmo. Aquilo que eu não quero que faça para mim, eu não vou fazer para outra pessoa. Aquilo que eu quero que faça para mim. Então é isso que eu preciso fazer para os outros. Então aqui Jesus está dizendo, mulher, eis aí teu filho. Filho, homem, eis aí a tua mãe. Cuidem um do outro que vocês vão estar me servindo, me amando e continuando o nosso relacionamento. Olha que coisa mais linda, que coisa interessante. E a outra frase, qual é, irmã Esther? Tenho sede. Tenho sede. Tenho sede. Olha só, e não poderia ser diferente. Todos os flagelos, açoites, todo aquele suplício que Jesus padeceu, tantos quarentenas de açoites e com prego na ponta que foi rasgando a pele, o corpo do Senhor, ele perdeu muito sangue, ele ficou numa situação assim desumana, degradável. Jesus foi muito forte. Lembra que a gente comentava sobre isso essa semana, eu acho que ontem, né? Vai chegar depois na última frase, que a Bíblia diz que ele clama com grande voz. Ainda tinha energia no final. Essa energia foi se esvaindo à medida que o Senhor foi perdendo sangue, foi desfalecendo o seu ser físico. E neste momento que ele diz, eu tenho sede, deram-lhe vinagre. Deram-lhe vinagre naquela hora numa esponja embebida. E nenhuma água, não é, mais pura, uma coisa assim mais humana. Alguns dizem que aquele vinagre teve também um poder anestésico, enfim. Mas Jesus passou tudo de difícil que teria para passar, ele passou para nós. E na hora que ele mais precisava de um alento, lhe deram vinagre. Jesus provou todo o sabor, toda a amargura, tudo aquilo que a gente passa. A minha esposa estava comentando isso hoje, acerca de um vídeo que ela viu de um pastor psiquiatra fazendo uma análise assim
das rejeições, das traições, né, que a pessoa faz, né, passa na vida, que muito ser humano passa. Jesus passou tudo que a gente pode passar. Tudo que você imaginar de adversidade, de dissabor, de tristeza, de dor, de trauma que você imaginar, Jesus passou. Jesus foi rejeitado, como eu falei anteriormente, pelos que eram seus. Já começou no seu nascimento, né, que não tinha lugar para ele nem nos hotéis, nas hospedagens. Abandono, traição. Passou abandono, passou traição, nasceu numa manjedoura, no meio de um estábulo de animais. Rejeição. Tantas coisas. Tantas coisas que ele passou, né? Tantos flagelos, tantos suplícios. Por que isso? Para se identificar comigo e com você. Você que hoje está talvez amargando uma traição, uma tristeza, carregando um sentimento de dor. Você que é mãe, você que é pai, você que é um esposo, uma esposa que teve uma decepção, enfim. Tudo aquilo que o ser humano possa passar de dissabor, Jesus já passou por nós. Então, ele compreende a sua dor. O escritor aos Hebreus diz que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós. O sumo sacerdote junto ao Pai à sua direita. Mas um que em tudo o que nós passamos também foi experimentado. O profeta Isaías dizia lá, 700 anos antes de Jesus nascer, que ele seria um varão experimentado nos trabalhos, um varão de dores. Nenhuma beleza vimos nele para que o desejássemos. Homens de dores, homens de provação, homens de quem as pessoas viravam o rosto. As pessoas reputaram ele naquele momento como ferido de Deus. É Deus que está matando ele, é Deus que está julgando ele. E não era. Ele estava morrendo por mim, ele estava morrendo por nós, ele estava morrendo por toda a humanidade. Por isso ele passou por todas essas coisas para nós podermos nos identificar com ele. E hoje olharmos para ele e sabermos que temos um Salvador, que conhece a nossa dor, que passou o que nós passamos e por isso ele tem o remédio certo, na dose certa para cada pessoa e ele pode nos abençoar, nos salvar. Aleluia, amém. Louvado seja o nome de Jesus, que Jesus maravilhoso. É o único que tem a cura para todas as nossas feridas. Para todas as nossas feridas. Todas as áreas. Por que você não vem para este médico? Por que você não vai entregar a sua vida para Jesus? Pois ele sabe o quanto você precisa dele e ele não diz não para um coração que o busca com sinceridade. Através do profeta Isaías, Deus fala assim, assim diz o alto e sublime. Eu habito num alto e sublime trono, mas olha para quem eu vou atentar, para aquele que está aflito, contrito de coração, quebrantado de espírito, para dar alento, para dar alegria, para confortar o coração desta pessoa. É para este que Deus olha e é para este que ele desce do seu trono. É para estes que Jesus desceu do seu trono e teve aqui mais de 30 anos, trazendo a mensagem de salvação e de reconciliação com Deus. Hoje essa mensagem chega para você, para a sua vida. Deus pode, quer te salvar através do amor, da morte e da ressurreição de Jesus, o Senhor. Qual é a outra frase, Mãe Esther? Deus meu, por que me desamparastes? Essa frase Jesus pronunciou em aramaico, que era uma língua ainda falada naquele tempo, naquela região ali do Oriente. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Se você abrir a Bíblia no Salmo 22, você vai ver essa frase no primeiro versículo. Deus meu, por que me desamparaste? Portanto, era profético, mais de 1000 anos antes de Jesus vir à Terra, que Davi pronunciou essa frase. Na época, Davi nem sabia, talvez, por que estava falando isso. Mas era profético, seria uma frase dita por Jesus lá na cruz, naquele momento em que ele estava padecendo por nós. Eu
falei outro dia num history da internet sobre os dias do Pai. 7 dias importantes na experiência do Senhor Deus com a humanidade. E um destes dias foi esse dia da crucificação de Jesus. O dia em que ele precisou entregar o seu Filho à morte por todos nós para reconciliar não somente o ser humano, mas toda a criação consigo mesmo. E eu falei que esse dia foi um dia tenso e triste no coração de Deus, porque ele precisou abandonar Jesus naquele momento. Não é que o Senhor Deus não tivesse escrúpulos pelo seu Filho, mas para que a glória da redenção fosse exclusivamente do Senhor Jesus, ele precisava ir sozinho até a cruz, por uma decisão própria, e ele teve essa escolha. Ele chegou a sentir, a vivenciar no seu espírito toda a angústia, toda a dor que ele passaria naquele suplício da cruz, ao ponto de ele dizer ao Pai, lá no Getsemane, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas se não for possível, que se faça a tua vontade, não a minha, porque é para isto que eu vim ao mundo. E eu não vou fugir à minha vocação de ser o Cristo, de ser o Redentor, de morrer pela humanidade perdida. Sua angústia era tamanha que a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue, mas não fugiu à sua missão. Foi por nós até a cruz e, como disse, naquele momento o Pai não poderia intervir para que Jesus tivesse toda a dignidade da redenção. Então o Pai precisou virar as costas, primeiro, para que Jesus morresse sozinho, por opção própria, e segundo, irmã Esther, porque todos os nossos pecados estavam sobre Jesus naquele momento. E o profeta Abacuque fala acerca do Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso: tu és tão santo que os teus olhos não podem ver a vexação, a vergonha, a miséria, o pecado. O Pai não poderia projetar os olhos sobre o Filho naquele momento, porque toda a maldade humana, desde Adão até o último homem que virá a nascer ainda futuramente, porque este também já está incluído na redenção. Olha que coisa tremenda é o poder do sangue de Jesus, que ele tem um poder para trás, para o passado, né? E para frente, para o futuro. Ele já está lá. Ele já está lá. Ele inclui todas as almas humanas. Basta, como eu falei antes, nós tomarmos a nossa decisão de dizermos sim para Jesus. Sim, Senhor, eu aceito o teu sacrifício. Eu acredito que ele também foi pela minha vida. E quando a gente crê nesse sacrifício da cruz, a gente não precisa mais nada, irmã Esther, para ser salvo. Certeza. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares a Jesus como teu Redentor, serás salvo. É simples assim a salvação. É simples, Jesus é simples, o Evangelho é simples. O homem é que complica. É. Mas nós não precisamos de religião, nós não precisamos de rituais, nós não precisamos de processos, de terapias e de tantas outras coisas. Algumas delas até são úteis, são até válidas, mas são acessórios. O essencial, o primordial, o suficiente é entendermos que Jesus morreu por nós. Ele morreu sim por mim, e eu digo sim para Jesus, e não para Satanás, não para o pecado, não para o mundo, não para a condenação, não para a culpa. Eu digo sim para a suficiência do perdão e do sangue de Jesus, e eu estou salvo por ele. Que maravilha é abrir o coração para Jesus e usufruir esta salvação tão maravilhosa. Jesus foi abandonado pelo Pai para que pudesse hoje nos conduzir a Ele. Por isso Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: só há um mediador, só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Vem para Jesus e Ele te liga com o Pai. Paulo falou: por isso Deus nos entregou o ministério da reconciliação e nos fez embaixadores de Cristo. Por isso vos exortamos, continuava Paulo,
reconciliai-vos com Deus. Olha só que maravilha, você está longe de Jesus? Te reconcilia hoje, porque hoje é o dia da salvação. Amém. A próxima frase, que é a sexta. Qual é, Master, a sexta? Eu não lembro mais. Está consumado. Oh, glória! Está consumado? Está consumado. Mas será que não precisa fazer mais umas rezas, mais umas oração? Não. Mas não precisa dar mais assim dinheiro, mais coisa para a igreja? Não, Jesus é suficiente. Está consumado? Está consumado. Está feito? Está feito. Mas assim, se eu não tenho que fazer uma caminhada Nada. lá em Santiago de Compostela, Nada. e nem preciso subir de escada de joelho. Ele já fez o sacrifício perfeito. Não precisamos mais. Perfeito. Perfeito, completo e único. Jesus nunca mais irá morrer de novo, porque a sua morte foi suficiente. Provisórios eram os sacrifícios do Antigo Testamento. Aqueles cordeiros, né, aquelas ovelhas que se matavam, as pombinhas, para a expiação do pecado. Aquilo era provisório, até que o definitivo acontecesse. Jesus. O eterno. Até que viesse o eterno. O Cordeiro de Deus, porque aquelas ovelhas, aqueles cordeiros que as pessoas levavam para o templo para serem sacrificados, ou no templo do tabernáculo também, antes, aqueles eram os cordeiros dos homens. Mas o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, que Deus já havia abrido mão no seu coração de ofertar por nós, o seu Cordeiro, o seu Filho, este é eterno. Este, uma vez só, cobre os pecados de todas as pessoas, como eu já falei anteriormente, de toda a raça humana. Quando João olhou para ele e falou, ei, esse aí não é o Cordeiro dos homens, não. Esse aí é o Cordeiro do Pai, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Não é os pecados. Não, o pecado. O pecado da raça. Que pecado é esse? Lembra que Davi falou assim no Salmo 51? Em pecado me concebeu a minha mãe. É o pecado hereditário. É aquele pecado que você não fez, você já herda. Por ser humano, né? é o pecado de Adão. A gente já nasce com ele. É o pecado da condenação, da separação com Deus. Este pecado Jesus levou na cruz. Mas pastor, Paulo, Daniel, irmã Esther, e agora os outros pecados que eu tenho feito? É por isso que você tem que vir para Jesus, para que ele perdoe os teus pecados. O pecado da raça, esse você não deve mais. Por isso que toda criancinha que morre na sua inocência, não importa se ela nunca entrou numa igreja, se ela não foi nem batizada nas águas, se ela não teve nenhum acesso à religiosidade, a uma instrução cristã, bíblica, ela é salva. Por quê? Porque ela só tem o pecado de Adão. E esse pecado Jesus levou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado da raça, o pecado do mundo. Agora, os outros pecados, irmão Esther, que a gente faz conscientemente, ou por ignorância, por acidente, a gente precisa confessá-los a Jesus e pedir que Jesus venha nos perdoar. Pecados praticados, né? Iniquidades. Pecados praticados, iniquidades. Tudo aquilo que a gente faz de errado, a gente precisa cotidianamente recorrer a esta fonte sanadora, a esta fonte de perdão e de amor que é o sangue de Jesus. A Bíblia fala que se nós andarmos na luz, como Deus na luz está, nós temos comunhão com as pessoas de Deus, uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, de todo o pecado, nos purifica de todo o pecado. Por quê? Porque está consumado. Está feito. Jesus fez o que precisava ser feito. A sua parte está feita. Falta a minha e a tua. Façamos-la. Não deixemos para depois. Mas hoje, voltemos para Deus com o coração desejoso e sincero. E aquilo que Ele já fez por nós vai ser creditado na sua conta e na minha. Essa é a doutrina da justificação, que Paulo fala aos romanos, né, em outras epístolas ali aos Gálatas, que somos justificados. Ou seja, a justiça que Jesus efetuou por nós na cruz passa para a nossa conta. E Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado antes. Que maravilha! É o poder do sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. E tem mais uma ainda? Sim. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Abba, Pai, Abba, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E essa frase, como eu e a irmã Esther estávamos conversando antes, Jesus clamou com grande voz.
resmungando e clamou força, né? Teve Eu força. tenho um hino que eu gosto muito de cantar, é o Herói dos Heróis. Este é o nosso herói dos heróis. Que depois de tanta dor, de tanto suplício e flagelo que lhe infligiram, a última frase dele, ele clama com grande voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então ele morreu, efetivamente morreu. Não era um teatro, era uma verdade. Era a cena do Calvário, era a morte do Cordeiro de Deus, era o justo morrendo pelos pecadores. O profeta Isaías, que eu citei antes, disse que ele morreu pelas nossas iniquidades e pelas nossas enfermidades. Você não precisa mais carregar culpa, você não precisa mais carregar maldição de pecado, e você não precisa mais carregar doença, porque Jesus morreu pelos teus pecados e pelas tuas enfermidades. O salmista celebra profeticamente no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, das suas bênçãos, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Mas, Esther, você já foi curado alguma vez? Já. Já foi curado também? Já. Físico e emocional. Físico por Jesus. E emocional. E hoje tem muitas pessoas padecendo do emocional. Sim, bastante. Que é tão doloroso e sofrível como a doença física. Sim, exatamente. Precisa de cura. Eu contava para nessa semana eu contava para uma colega de trabalho, uma advogada do escritório onde eu trabalho. Eu não sou advogado, mas trabalho num escritório de advogados. E contava para aquela doutora ali, colega de trabalho, que eu fui curado por Jesus aos 17 anos, em 89. Fui liberto de uma enfermidade, de umas sucessivas convulsões que eu sofria por haver batido com a cabeça numa pedra em uma praia, ainda quando criança, lá pelos meus 4, 5 aninhos de idade. Carreguei muito tempo aquela doença, fiz muitos tratamentos com neurologistas infantis, fiz muitos eletroencefalogramas e tomei muito Gardenal. Até que conheci a pregação, a doutrina bíblica da cura divina. E depois de 1 ano e meio buscando, com oração, com jejum e com muita fé, muita vontade de ser curado, Jesus me curou. Jesus curou a irmã Esther. Jesus tem curado muitas pessoas. Hoje chega na tua vida uma palavra de salvação e de cura divina. Você pode ser perdoado, você pode ser curado, porque este é o evangelho pleno de nosso Senhor Jesus Cristo. Um evangelho que salva, um evangelho que cura, um evangelho que liberta, um evangelho que batiza com o Espírito Santo, e um evangelho que profetiza que este Jesus maravilhoso, Cordeiro de Deus, ele virá outra vez. Por quê? Porque depois da cruz, ele foi colocado no sepulcro. Mas ao terceiro dia, o sepulcro estava vazio, porque ele ressuscitou. Quando as mulheres foram visitar a sua tumba, cavada na rocha, encontraram um homem vestido de branco, com uma veste resplandecente. Elas acharam, irmã Esther, que era o hortelão, que era o zelador ali do cemitério, do horto. Mas elas viram que a roupa dele era muito branca e resplandecente, e ele perguntou para elas: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês vieram buscar o vivente no meio dos mortos? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. E a Bíblia diz que depois de ressuscitar, ele apareceu pelo menos 17 vezes, num intervalo de 40 dias, a muitas pessoas, e finalmente a sua última aparição foi para mais de 500 pessoas, de onde ele subiu do Monte das Oliveiras, voltou para o céu. E 2 anjos desceram quando ele foi ocultado numa nuvem e perguntou para aquelas 500 pessoas que estavam ali presenciando a sua ascensão aos céus: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Pois este Jesus que vistes ir para o céu, outra vez do céu voltará.
para buscar a sua igreja. E nós estamos aqui esperando Jesus voltar. E enquanto esperamos, compartilhamos com você essa mensagem de amor, de salvação, de perdão e de reconciliação com Deus, dizendo que hoje você pode receber os benefícios da cruz, da morte e da ressurreição do Senhor, o perdão dos teus pecados e a cura para o teu corpo e para a tua psique, para a tua alma, para todas as tuas enfermidades. Jesus está aí. Basta aceitá-lo, né? Basta aceitá-lo. Ele bate na porta todos os dias, com várias oportunidades, através de pessoas, versículos, hinos, louvor. Até um outdoor já falou comigo. Até um outdoor? Sim, a frase, Deus falou comigo. Então são mínimos detalhes, se tu tá atento, Jesus fala contigo, nos mínimos detalhes, Deus fala conosco. Irmã Esther, Deus está sempre falando. Eu acredito assim, eu penso que é nós que não damos ouvidos à sua voz. Mas ele fala com todas as pessoas, crentes e descrentes, religiosos e não religiosos. Fala na intuição da pessoa, fala no coração, fala na consciência, fala através da natureza, fala de tantas maneiras. Basta que as pessoas sejam mais sensíveis para Deus, né? Abram o coração, dê ouvidos. Por isso que a Bíblia fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. O Espírito Santo, ele é educado, sensível. Ele fala a nossa mente. Ele fala. Basta nós ouvirmos. Vamos orar para as pessoas, irmã Esther, que assistirem este vídeo? Vamos orar. Você quer orar? Com certeza. Tu ora. Oramos então? Oramos. Amém. Vamos orar então neste momento. Por você Amém, que teve a sua atenção voltada para nós nesse tempo. Vamos invocar a bênção do Pai. Abra o seu coração e conta para Jesus aquilo que você precisa. Entrega o teu coração para o Senhor, pois Ele quer fazer morada na tua vida. Querido e amado Pai Celestial, eu e a minha esposa nos unimos em oração no nome de Jesus neste momento, juntamente com essa pessoa que está aí assistindo este vídeo e que tem aberto também a sua vida, o seu coração para receber a tua palavra e também essa oração. Que o Senhor abençoe, que o Senhor entre nessa vida, neste coração, faça morada, perdoe todos os pecados e cura também, Senhor, todas as enfermidades, sejam psíquicas, emocionais, internas ou mesmo físicas. Que o poder sarador, salvador do nome de Jesus venha sobre esta vida agora e essa pessoa seja abençoada pelo poder de Deus, seja liberta e também com ela seja abençoada a sua casa, a sua família, todos os segmentos da sua vida, questões relacionais, afetivas, conjugais, familiares, profissionais, tudo nós colocamos diante da cruz e invocamos o sacrifício de Jesus sobre essa vida, o seu perdão, o seu amor e a sua bondade. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa oração a Ti. Te adoramos e Te glorificamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fica agora com um louvor nosso, o amigo mais chegado. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Vamos cantar o amigo mais chegado? Vamos. Quem é esse amigo? Jesus Cristo. Eu vou pegar o violão ali. Amém. Mas Deus me deu este hino aí quando Ele falou no meu coração que Ele é o meu amigo, o nosso amigo mais chegado. Ele está sempre presente em qualquer situação. Sempre. E, como você falou ali, Ele está batendo na porta do coração das pessoas, dizendo, abre essa porta aí, que eu quero entrar na tua vida e ter comunhão com você e você comigo. Isso. Decisão, né? Decisão está conosco. Deus é meu amigo e sou feliz. Ele é meu pai e meu irmão. É muito além do que sonhei. A paz que procurei cabe no meu coração. É tão bom a gente ter alguém em que se pode confiar.
choro com meu rosto encostado em sua face. Ele compreende a linguagem do meu pranto. Peço que me ajude, me escute, me abrace. Ele é invisível, mas presente no secreto. Vem e me envolve com seus divinos afetos. Sinto sua mão e seu coração bem perto. Lanço-me em seus braços, sempre bem abertos. Eu amo este Jesus. Ele está sempre do meu lado. Ele é a paz no coração, meu Pai, meu irmão, é o amigo mais chegado. É tão bom a gente ter alguém em que se pode confiar, poder abrir o coração, expor a situação, chorar, orar e confessar. Falo com ele tudo que me aflige tanto. Choro com meu rosto encostado em sua face. Ele compreende a linguagem do meu pranto. Peço que me ajude, me escute, me abrace. Ele é invisível, mas presente no secreto. Vem e me envolve com seus divinos afetos. Sinto sua mão e seu coração bem perto. Lanço-me em seus braços, sempre bem abertos. Eu amo este Jesus. Ele está sempre do meu lado. Ele é a paz no coração, meu Pai, meu irmão, é o amigo mais chegado. Eu amo este Jesus. Ele está sempre do meu lado. Ele é a paz no coração, meu Pai, meu irmão, é o amigo mais chegado. É o amigo mais chegado.